46 é um salmo que se tornou quase universal, porque o salmo universal é o salmo 23, que o Senhor é o pastor. Temos o salmo 91, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas hoje nós estaremos repetindo o salmo 46 no nome do Senhor Jesus. Você encontrou? Vamos achar o salmo 46. A sua Bíblia diz assim, a Bíblia Sagrada: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a água ruja e que se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados, a palavra que Deus trouxe ao meu coração está no versículo 10. E eu queria que você lesse comigo pelo menos a primeira parte deste versículo 10. Vamos lá, todo mundo junto, diga: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos lá, todo mundo junto? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Antes de começar esta palavra para o seu coração, vou perguntar algo para você. Alguma vez na sua vida você já se tornou, ou provocou alguma inquietação na sua vida? Alguma vez na sua vida você se inquietou com alguma coisa? Ou só acontece isso comigo? Alguma vez você se preocupou com algo que você não pôde resolver e a inquietação bateu a porta do seu coração, da sua alma, a ponto de tirar você do sério, do controle da situação? Olha para mim, escute isso, por favor. Porque muitas vezes, irmãos, nós imaginamos que o problema só está no nosso vizinho. A dificuldade só chega na casa dos outros. De vez em quando nós pensamos que só quem falta dinheiro é lá com outra pessoa. Mas a gente também passa por problema, por dificuldade, por depressão, por lutas, por algumas coisas na nossa vida que vêm provocar um mal-estar. E a palavra de Deus hoje fala ao nosso coração é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas não é fácil somente ouvir esta palavra, principalmente quem está inquieto. Se alguma vez na sua vida você foi inquieto, ou se estava inquietado, ou provocou uma inquietação na sua alma, você sabe que o simples falar aquietai-vos não resolve o problema, não soluciona o problema da nossa alma e do nosso coração. Porque o aquietar vai muito mais do que isso, irmãos. E eu meditando neste salmo, fala na verdade, Deus falou de novo ao meu coração sobre a inquietação. O que é inquietação? Uma alma que não está tranquila, uma pessoa que está inquieta, uma pessoa que está em momentos que a sua vida que não pode ter concentração, que não pode ter equilíbrio emocional. Mas a palavra de Deus para a sua vida e para o meu coração e para o seu coração nesta noite é essa: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Mas, irmãos, ainda meditando nesta palavra, eu quero fazer outra pergunta aos irmãos: o que é que causa a inquietação? O que vem causar a inquietação na nossa alma? Porque eu imagino que a maioria dos irmãos aqui são filhos de Deus. E não é lógico e não é natural para um filho, para um servo, para uma serva de Deus estar inquieto. E por que um filho de Deus e uma serva de Deus se inquieta? Porque nós
nos inquietamos tanto, irmãos, mas nós somos filhos de Deus, mas ainda somos seres humanos, ainda temos emoções, ainda somos de carne e de osso, mas Deus está falando com você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. O que é que causa a inquietação? Vamos dar algumas coisas aqui que podem causar a inquietação na nossa alma. São muitas coisas. Primeiro, o que causa a inquietação é a ansiedade. O que é ansiedade? É o fato de você não ter controle de uma situação ou não poder resolver um problema. A ansiedade é uma preocupação que causa angústia e inquietação na sua alma. Por isso que Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, os versículos 19 em diante, ou melhor, o versículo 8, ele já diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é a causa maior da inquietação, é a impotência, irmãos, na verdade, de solucionar o problema. É outra causa da inquietação. Quando eu me torno impotente, quando eu não tenho condições de resolver uma situação que está na minha frente. O que é que causa a inquietação? A preocupação demasiada para resolver um problema ou uma causa. Vamos pensar nisso aqui hoje. Você já passou por algum momento de inquietação? A ansiedade. E Jesus disse que os seres humanos estão ansiosos pelo comer, pelo beber, pelo vestir. E Jesus diz assim: olha, lembrai-vos e olha para as aves do céu, que não trabalham, que não se preocupam, mas todos os dias comem. Olhai para o lírio dos campos, que nem Salomão, com toda a glória que ele tinha, se vestiu. O Pai Celestial cuidou dos lírios do campo, cuida das aves do céu. Aí ele diz assim: não são vocês mais importantes do que o lírio do campo e as aves do céu? Não andeis ansiosos, não deixe a ansiedade bater a porta do seu coração. Diga: Deus, eu quero aprender a confiar em Ti e esperar em Ti a solução dos meus problemas da minha vida. Glória ao nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, a Bíblia diz o seguinte: não andei ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O que é que provoca também a ansiedade? A preocupação do dia da manhã. Amanhã eu tenho de pagar aluguel. Amanhã eu tenho de cumprir um cheque. Aqui não usa muito cheque, né, como no Brasil. Amanhã eu tenho de pagar meu cartão de crédito. Isso aqui a gente usa. Amanhã eu tenho de fazer isso. E agora eu não sei o que fazer, meu Deus. E amanhã? Não se preocupe com o dia de amanhã. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Não antecipe o problema. Deixa ele chegar e Deus vai cuidar dele com você, no nome do Senhor Jesus. Nós somos artistas em trazer um problema antes dele aparecer. Já notou isso? A preocupação do dia de amanhã é eu trazer o problema de amanhã para hoje. Aí eu não resolvo o de amanhã e já me preocupo hoje e a minha vida se torna um inferno hoje. E quando eu chegar amanhã, eu estou estressado, desanimado, angustiado, ansioso, e aí não resolve o problema, só complica o problema. Diz ao teu irmão: não ande ansioso para não causar inquietação. Aquietai-vos e sabei-vos, Senhor Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. O que é que causa a inquietação? Ansiedade. A ansiedade é pela preocupação das coisas que nós precisamos suprir. Irmãos, na verdade, a verdade é que nós não confiamos tanto em Deus como deveríamos confiar. Nós confiamos no nosso braço, nós confiamos no nosso patrão, nós confiamos no nosso emprego, nós confiamos em muitas coisas, mas nós não confiamos de fato em Deus. Sabe por quê? Porque quando nós perdemos o emprego, você já notou que a cada pessoa já muda, já não dá tanta glória a Deus como daria. Você já notou que como fica nosso mau humor quando nós temos um problema, ou quando está faltando dinheiro? Parece que a nossa felicidade, a nossa alegria está no dinheiro, na satisfação desta vida, enquanto a minha felicidade, a minha satisfação, ou a satisfação do servo de Deus deveria estar em Jesus Cristo, que é a fonte da alegria e da emoção da minha alma. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aquietai. O que é que traz
inquietação, depois da ansiedade, a impotência de solucionar o problema. Você já se tornou impotente de solucionar um problema? A maioria de nós, ou todos nós, já ficamos. E Deus permite isso, sabe por quê? Para que a gente possa confiar e invocar o nome do Senhor. Eu me lembro agora, eu estava cantando um hino aqui, e eu me lembro agora, lá no capítulo 8, versículos 23 e 27 de Mateus, a Bíblia fala que Jesus entrou no barco e saiu com os discípulos para o outro lado da margem. E diz a Bíblia que no meio do mar houve uma grande tempestade. O detalhe aqui é que da tempestade que houve, Jesus estava no barco, mas ele estava na popa do barco, dormindo. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu posso dormir no meio de uma tempestade? Só quem está quieto, só quem confia, só quem tem o controle da situação, só aquele que sabe que vai resolver o problema. Você imagina Jesus no meio de um barco. Os irmãos têm a ideia do que é um barco, e os irmãos sabem que quando a tempestade está no barco, tem quem está na popa ou quem está em cima, seja onde for, você estremece porque está balançando o barco. Mas a minha Bíblia diz que Jesus desceu a popa do barco e fazia o que, irmãos? Diga comigo, dormia. Glória a Jesus. Já parou para pensar sobre isso, irmão? Jesus dormindo no barco e os discípulos esguelando para resolver o problema. E aí a Bíblia diz que os discípulos começaram a resolver, porque o texto deixa bem claro que eles fizeram a parte dele para que as águas não entrassem no barco, para que eles pudessem salvar o barco, para que eles pudessem controlar a situação. Mas diz a Bíblia que o vento era forte, a fúria do mar era terrível, e aqueles exímios pescadores não sabiam como solucionar o problema. Aliás, ele nunca tinha experimentado uma tempestade daquela. Em outras palavras, se tornaram impotentes em resolver o problema. E quando eles esforçaram, tem hora que nós nos esforçamos, batemos a cara no pó, e às vezes na parede, buscamos ajuda de um e de outro, e em cada dia mais que você faz alguma coisa, parece que piora, o vento sopra mais, a tempestade fica maior, até que alguém se lembrou dizendo, oxe, fosse nordestino dizia, oxe. Mas se fosse mineiro dizia, uai, Jesus está lá no barco, dormindo na popa, gente. Não era assim, claro, ô gente, está lá no barco. Esse é o quê? Pernambucano ou baiano? É o Xande baiano. Irmão, você para pensar, quando alguém deu conta, depois do esforço, depois da luta, eles disseram, tem alguém aqui que pode resolver o problema. Olha, irmão, Jesus está no barco da nossa vida, Jesus está com você, mas às vezes nós não percebemos que Ele está com você. Na hora da tempestade, depois que nós nos esgoelamos, nos esforçamos, depois que nós gastamos as energias, é que nós lembramos que Jesus está no barco, e descemos a popa do barco e dizemos, Senhor, socorre-nos, Senhor, tu não te dá que perecemos. E os discípulos foram abusados, eles chegaram primeiro aflitos. Eu imagino que alguém desceu daquela popa do barco esperando, gritando, porque está na hora de estar todo mundo a morrer ali, irmãos. Um texto sagrado diz que o barco ia a pique, não era fácil, estava em jogo a vida deles. E alguém desceu a popa do barco, se fosse alguém daqui, gritando, já quebrando tudo, Jesus, o Senhor não te dá que perecemos. E o que me chama a atenção, Jesus, é a coisa mais linda, é que Jesus não deu um pulo assustado da cama. Jesus não despertou nervoso, dizendo, ai meu Deus, o que aconteceu? Jesus levanta calmo e sereno, sobe até o barco, olha para aquela tempestade, os discípulos assustados, esse homem não vai fazer nada aqui hoje. Ele olha para o barco, olha para o mar, olha para o vento e diz assim, vento, te aquieta, mar, te acalma, e diz a Bíblia que imediatamente o vento se aquietou, aliás, o mar se aquietou e o vento parou, e houve imponência, e um olharam para o outro agora assustado, não por causa da tempestade, mas por Jesus. Disse, que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus está no barco para resolver o teu problema, confia nele no nome do Senhor Jesus. O que causa inquietação? A impotência.
vá. E a gente fica, meu Deus, e agora? E Jeová, e o Senhor de toda a glória, Ele de vez em quando experimenta a nossa fé, e Ele espera um pouquinho, mas Ele não nos deixa perecer, porque Ele tem o controle de todas as coisas, Ele resolve todos os problemas. Eu imagino, irmãos, temos algo exemplo na Bíblia, até na nossa vida particular. Você lembra de Josafá, um texto bem conhecido, quando 3 reis chegaram para ele, notícia, aliás, não foi os reis, foi a notícia do mensageiro, e disseram, olha, Josafá, hoje ou daqui uma semana vai invadir Judá. Judá era uma pequena tribo de Israel que agora estava dividida aquele reino, o reino do sul e o reino do norte. A Bíblia diz que Josafá era rei de Judá, onde a capital era Jerusalém. E era uma nação pequena e recém-inaugurada e não tinha armamento bélico, ou não tinha um exército formado para poder sequer vencer um outro exército. Imagine 3 nações ou 3 exércitos. Quando Josafá soube da notícia que os reis daquela região vinham para destruir Judá, ele se tornou impotente. Ele viu que não tinha solução para o seu problema. E diz a Bíblia que muito povo se angustiou, porque estava em jogo de novo famílias, filhos e toda uma nação. A Josafá disse, eu tenho uma ideia, porque ele era crente. Crente tem sempre uma ideia boa. Sabe que foi a ideia de Josafá? Não foi falar para os vizinhos, não. Josafá não foi gritar no meio da rua, descabelar o cabelo, não. Porque tem crente que na hora do desespero, ele fica descabelando o cabelo e conta o problema dele para todo mundo, mas não conta para Jesus, que pode resolver o seu problema. Josafá reúne os príncipes de Judá e diz assim, vamos ao templo, vamos clamar ao Senhor, porque somente o Senhor pode resolver o problema. E ele disse que uma multidão entrou no templo, quem pôde entrar, entrou, quem não pôde entrar, ficou lá de fora. Josafá entra no templo e fica de frente ao altar, e ele faz a seguinte oração, Senhor, em nós não há força, não há poder, nem autoridade para vencer estas nações. Aí ele invoca agora a promessa de Deus, e não foi o Senhor que prometeu aos nossos pais esta terra por herança? Não foi o Senhor que nos entregou nas nossas mãos esta terra? Pois bem, Senhor, os reis tal vêm para pelejar contra nós, e nós não temos condições de vencer. Quando aquele homem estava orando na sua impossibilidade, na sua impotência de resolver o problema, Deus levanta um profeta no meio da congregação e diz assim, dá ouvido, ó Judá, dá ouvido, ó rei Josafá e Jerusalém, esta peleja não é vossa, mas é minha, diz o Senhor, não terás que pelejar, eu pelejarei por vós. O que causa inquietação, irmãos? O texto está bem claro aqui no Salmo 46, daqui a pouco quero meditar com você com detalhe, a preocupação demasiada de um problema e muitas outras coisas, porque eu não quero me demorar mais tempo somente nesse ponto aqui. Você já ficou preocupado demais? Você já notou que quando a nossa preocupação chega, a gente tem uma lupa? Você sabe o que é lupa? É aquilo que você aumenta num grau maior. O problema não é isso que você está vendo, mas você multiplica isso por 100 vezes e fica um monstro na sua frente, porque você está demasiadamente preocupado com o problema. Mas qual é a palavra de Deus para você hoje? Diz ao teu irmão, aquietai-vos. Mas pastor, como é que eu vou me aquietar? Calma, daqui a pouco eu vou lhe explicar a receita de como você se aquietar. E você vai aprender essa receita para toda a sua vida e será abençoado no nome do Senhor Jesus. Você está entendendo essa palavra de Deus no seu coração? A outra pergunta, aliás, a mensagem de Deus hoje para nós é uma pergunta para nos induzir à resposta. A segunda pergunta, a primeira foi o que causa inquietação. Muitas coisas, coloquei pelo menos 3 coisas. Agora a outra pergunta é, o que traz a inquietação? Já parou para pensar quando uma pessoa se torna inquieta, o que traz para essa pessoa, como ela se transforma? Primeiro, irmãos, a pessoa que está inquieta, ela falta um raciocínio verdadeiro, real do problema. A pessoa perde parcialmente o raciocínio, desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental, você fica como que louco, porque a inquietação traz parcialmente a falta de raciocínio. Já parou para pensar? As pessoas não raciocinam como deveria raciocinar. Aliás, a psicologia diz que quando você está com um problema, quando o seu coração está muito acelerado, vem um tal de chamado delta, que muda
pensa várias vezes no problema, você se assusta de tal modo que você perde o equilíbrio da situação e o domínio da situação. Então a inquietação traz para você a falta completa de raciocínio. Cuidado quando você estiver inquieto. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que muitas pessoas cometem loucura no meio da inquietação? Já parou para pensar ou já observou que alguém se suicida porque ela começou a ver um problema, a inquietação foi tão forte que ela parou de raciocinar, que tem solução, que não há problema que não seja resolvido, que o Deus que nós servimos, Ele é Senhor da situação. Aleluia! Aleluia! A outra coisa, irmão, que acontece quando traz a inquietação é a dúvida e a incredulidade. Você deixa de acreditar naquilo que Deus prometeu para você. Já notou? E o diabo, ele gosta de trazer inquietação no coração do crente, porque nesta hora vem o que Deus falou. Será que Deus prometeu para mim mesmo? E aí começa a saltar no seu coração algumas dúvidas e alguma incredulidade. A dúvida é uma coisa, a incredulidade é outra. Mas a incredulidade vem depois da dúvida. O que é dúvida? É você parcialmente deixar de crer. O que é incredulidade? É você não crer em nada. Você entendeu isso aqui ou não? Então a inquietação, ou a inquietação traz, em segundo lugar, irmãos, dúvida e incredulidade. Cadê as promessas de Deus? Já faz tantos anos, parece que não vai acontecer, o problema já aumentou, eu não vejo solução para isso, parece que piorou a situação. Ei, cuidado com a inquietação, porque a inquietação traz dúvida e incredulidade. Sabe o que outra coisa provoca a inquietação, irmãos? O descontrole. Você já viu alguém descontrolado? É horrível uma pessoa que perde o controle, porque fica como louco, porque perdeu, fica uma pessoa histérica. Já viu uma pessoa histérica? Que fica gritando feito louco. Traz também, irmãos, a inquietação, o desespero. Ei, você está desesperado hoje? Qual é a palavra de Deus no seu coração hoje? Porque está tão fraco, vocês não estão falando não, ou vocês não são pentecostal? Eu vou perguntar de novo, parece que tem a gente aí emudecido. Vamos lá, 1, 2, 3, qual é a mensagem de Deus para você hoje? Aleluia! Como é que está você? Irmãos, ainda depois do desespero, a Bíblia fala que também a inquietação traz sobre nós, que é muito sério, a precipitação. As pessoas precipitam, tomam uma posição que não é para tomar, e aí começa a se perder a bênção de Deus e perde totalmente a vitória. Mas que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu me lembro agora da história de Israel, irmãos, quando estava saindo do Egito e agora enfrentou o Mar Vermelho, e diz a Bíblia que quando eles viram Faraó com o seu exército atrás deles, eles ficaram em desespero, inquieto. Mas Moisés disse: não tem mais, porque o Senhor vos dará livramento. Esta nação que vocês veem hoje, nunca mais vereis. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Amém, meus amados? Agora vamos terminar esta palavra no seu coração. Eu quero que você guarde no seu coração. Diga, guarde no seu coração. Mas quando não olhando para a pessoa que está do seu lado, olha, guarde esta palavra no seu coração. Talvez hoje, diga, talvez hoje você não está inquieta, mas amanhã você pode estar inquieta e vai precisar desta palavra. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. O que é que traz a inquietação? Outra coisa que faz Deus ficar irado com o seu povo, sabe qual é? A murmuração. Você já murmurou? Não, você nunca murmurou. Santidade ao Senhor. Você já se viu num momento de desespero e você fala mal, não é do teu irmão só, mas fala mal de Deus, murmura de Deus, dá sorte. E lembra daquele patinho feio que a gente diz que se acha feio, o desnecessário, que não serve para nada? Ei, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Mas eu falei tudo isso para entregar uma palavra de Deus nesse Salmo 46, que é o último ponto que eu guardo, que você guarda no seu coração. Como fazer para me aquietar? Ou qual é a receita ou remédio para
46 todo. Abra a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aberta. Vamos ler de novo. Eu estou numa edição aqui contemporânea. Antes de citar algumas coisas deste salmo, eu quero ler de novo com você, para que você perceba o remédio para trazer a inquietação. Olha só o que o salmista está fazendo aqui. O salmo é de Coré, do filho de Coré. Ele está cantando a Deus. É uma coisa linda aqui. E nesse cântico a Deus, ele dá solução a alguns problemas necessários para a nossa vida. Está com o seu ouvido aberto e com o seu coração aberto para entender o que Deus vai falar com você? Vou ler de novo. Diz assim a Bíblia: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada ou das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima o carro no fogo. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ok, pastor? Eu quero agora a receita para me aquietar. Quer a receita? Está aqui no Salmo 46. Eu não vou inventar nada aqui, está nesse salmo. Primeiro, irmãos, para que eu possa me aquietar, guarde isso aí. Confie no Senhor e saiba que Ele é Deus na sua vida. Você entendeu isso aqui ou não? Sabe qual é a primeira receita para eu me aquietar? Confiar em Deus e ter convicção na minha alma que Ele é Deus. Quando a Bíblia diz que Ele é Deus, Ele está dizendo Deus que é sobre todos os deuses, e não há outro Deus igual ou sequer semelhante a este Deus. Creia nisso. Aleluia. Se você quer vencer a inquietação, você precisa confiar no Senhor. E a Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Irmão, quando nós confiamos em Deus e entendemos que Deus é Deus, você vai se descansar nos braços dele, no nome do Senhor Jesus. Por isso que 1 Pedro diz assim no capítulo 5: lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade. Ele, Deus, tem cuidado de vós. Diga amém, meu irmão. Quando eu confio em Deus, eu lanço em Deus a minha ansiedade. Eu deposito em Deus a minha inquietação e espero em Deus resolver o meu problema. Confia no Senhor. O diabo quer roubar de você a sua fé, a sua confiança. Quer roubar a sua intimidade com Deus. E são nos momentos difíceis da sua vida que você precisa levantar a bandeira da confiança. Deus não espera que eu confie nele quando as coisas estão bem na minha vida. Deus não espera que eu confie nele quando está acontecendo o cumprimento da promessa dele na minha vida. Deus espera que eu confie nele quando todas as coisas estão dando errado. Deus está dizendo: confia em mim, porque eu vou resolver o teu problema. A Bíblia tem um versículo que me chama muita atenção. Eu gosto muito disso, lá no capítulo 3 de Abacuque, versículo 17 e 18. Você quer ler comigo? Vamos lá, Abacuque. Eu podia ler, eu podia citar, porque sei desse texto, mas eu quero ler com você, porque pode provocar uma fé nova na sua vida. Abacuque 3, está no Antigo Testamento. Capítulo 3 de Abacuque. O livro do profeta Abacuque está depois de Naum. Naum está depois de Miqueias. É um livrozinho pequeno. Acharam? Abacuque 3,
versículos 17 e 18. É um texto bem conhecido. Anota aí na sua Bíblia. Vai trazer confiança para você em Deus. Diz assim a Bíblia: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas nos currais e não haja gado. Sabe o que aconteceu aqui? Olha para mim, uma catástrofe. Aconteceu alguma coisa aqui que não tem solução pela lógica humana. Aí o versículo 18 diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Dê glória a Deus bem alto, seus irmãos. Se você observar no Salmo 46, como o salmista está salmodiando ao Deus do céu, ele está dizendo assim: olha, ainda que a terra se mude ou se transporte para o meio do mar, ainda que haja uma catástrofe, em outras palavras, continuarei confiando no Deus da minha salvação. Ele não deixará de ser Deus por causa do meu problema. Às vezes, irmão, nós colocamos o nosso Deus muito pequeno, porque às vezes nós colocamos Deus na nossa capacidade, da nossa mente humana, e nós enquadramos Deus no nosso raciocínio e mostrando que o meu Deus e o teu Deus é pequeno. Escute, Deus está acima do teu problema, Deus está acima de qualquer problema. Deus, Ele é Deus sobre qualquer coisa, nunca deixará de ser Deus. Confia nele e tenha essa convicção, você vai saber. Por isso que o salmista diz aqui: ainda que a terra se mude por meio do mar, eu vou confiar nele. Ele continua sendo Deus. Qual é o problema que está angustiando a sua alma? Qual é o problema que está causando inquietação? É insolúvel? Deus está falando com você hoje a receita para você se aquietar. Confia no Senhor e tenha a convicção que Ele é Deus na sua vida. Deus é Deus. Diga amém, pelo amor de Deus. Você pode adorar. Você está entendendo essa palavra? Eu estou falando com você, meu amado. A segunda receita do Salmo, irmãos, que é lindo aqui, que me chama a atenção, está no versículo 1 do Salmo 46. A segunda receita para você evitar a inquietação ou para tirar a inquietação da sua alma. Sabe o que está dizendo aqui o Salmo 46, versículo 1? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente aonde, irmão? Na angústia. Ei, a segunda coisa, a segunda receita aqui, sabe qual é? Que o salmista está dando aqui para você se livrar da inquietação. Saiba que você tem refúgio em Deus, saiba que você recebe força em Deus e saiba que você tem socorro em Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Ei, o que é refúgio? Lugar onde você se protege. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Deus é o teu refúgio. Você pode correr e Ele vai te proteger na sua sombra. Ele vai guardar a tua alma. Deus, Ele é fortaleza. Quando você se sentir fraco, Ele é a força que vem na tua alma e vai te dar força para vencer. Ele é a tua fortaleza e Ele é o teu socorro. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quando você tem essa convicção, a inquietação vai sair da sua alma. Diga comigo: Deus é refúgio, Deus é fortaleza e Deus é socorro. Então não temam mal. O salmista diz assim: olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Aonde? Quando eu estou angustiado, quando eu estou em desespero, quando eu estou passando por abatimento na minha alma, Ele se torna o meu socorro e eu posso contar com Deus nos momentos mais críticos da minha vida. Ele está ali para me proteger e me dar vitória. Diga amém. Terceira receita para você se livrar da inquietação. Olha só o que está aqui no versículo 3 do Salmo 46. Está com sua Bíblia aberta? Diz assim o Salmo 46, versículo 3: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, né? Está dizendo a Bíblia aí? Ainda que o rio cujas correntes alegram, há um rio cujas há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
versículo 3: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que, o quê? Os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará a romper da manhã. Terceira receita para você se livrar da inquietação. Quer saber? Ei, Deus está no controle da situação. Escuta, uma coisa mais linda que você deve entender: Deus nunca perde o controle, Deus nunca é pego de surpresa, e Deus já sabe resolver o seu problema. Vou repetir: Deus nunca perde o controle da situação, Deus já sabe resolver qual é o nosso problema, e Ele está acima de todos os problemas. Então Ele tem o controle, Ele sabe como resolver quando ninguém sabe. Então confie nele. Deus está no meio dela. E quando a pessoa no meio da turbulência, é aquele caso que eu acabei de contar para você aqui, do barquinho. Jesus já tinha um controle. Ele estava no controle, já sabia da solução do problema e resolveu. Então o terceiro passo, ou a terceira receita para você sair da inquietação: saiba que Deus tem o controle dessa situação. Quando todo mundo perdeu o controle, Deus tem o controle de tudo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! E ninguém pega Deus de surpresa. Deus já sabe como resolver o problema. Então se aquiete, irmão. Você tem um Deus que vela pela sua palavra. Você tem um Deus que já sabe resolver os seus problemas. Ele está no controle dessa situação. Ainda que eu e você percamos esse controle, Deus está no controle dessa situação. Diga amém por isso. A outra receita para terminar, que as horas estão passando no nome do Senhor Jesus, sabe qual é? Versículo 9. Está com a sua Bíblia aberta? Ele faz cessar as guerras. Desculpe. É o versículo 9 não? É o versículo 7, desculpe. Versículo 7, não 9 não, é 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso, o quê? Refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Escuta, irmãos. Deus, além de estar no controle, Ele é o Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa o Senhor dos Exércitos? O Senhor que comanda a guerra, o Senhor que comanda a turbulência. Ele é o Deus que resolve o problema. E a outra coisa que me chama a atenção, porque é o Senhor dos Exércitos, versículo 9. Leia bem alto, em voz alta, com a sua Bíblia. 1, 2, 3, quero que você lembre. Ele faz cessar as guerras até o fim da guerra. Pega o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Amém? Ei, última receita, não terminando aqui, para você tirar a inquietação da sua vida. Lembre-se, É Deus que faz cessar a guerra. aleluia, Não é o seu esforço, não é a sua luta, não é a sua angústia, não é a sua inquietação. Porque às vezes tem gente descabelando, tirando o cabelo, não tem mais nem cabelo na cabeça, né? Não tem como tirar o cabelo. Mas tem gente que está fazendo tudo para resolver o problema. E Deus diz assim: meu filho, ei, não é a tua força, não é o teu esforço, não é a tua habilidade, mas sou eu que faço cessar a guerra. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. E nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender que, além de Ele estar no controle da situação, a palavra de Deus tem um poder tão magnífico que Ele faz a guerra cessar. Você está em guerra? Tem alguma inquietação na sua vida? É só Jeová falar e as coisas vão ser resolvidas. Aí por isso que a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Você ouviu esta palavra no nome do Senhor Jesus? Amém. Que o Espírito Santo fale melhor para você. Não fique inquieto por coisa alguma. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus neste momento, agradecendo a Deus por esta palavra. Deus tem solução para todos os seus problemas.
Deus tem a vitória completa para a sua alma, para a sua vida. Fique em pé e vamos orar ao Senhor. Você pode orar com alguém que está do seu lado, por favor. Nós estaremos orando, pedindo a Deus a ajuda do Espírito Santo para lhe dar vitória e graça no nome do Senhor Jesus. Pai Santo e eterno, eu te louvo e te exalto pelo teu poder e pela tua palavra. Te agradeço porque o Senhor falou aos nossos corações, Senhor, e aplicou o remédio, o antídoto, Senhor, a vacina contra a inquietação. Toca em cada coração e faz entender a tua palavra, Senhor, porque no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio do dilema, que nós possamos confiar em Ti. Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a entregar os nossos problemas e as nossas causas na Tua presença. Meu Senhor amado, eu oro por cada pessoa, por cada família, por cada causa aqui, e entrego nas Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero cantar um hino com você. Eu não sou cantor, e quando eu canto dá vontade de algumas pessoas irem embora para a igreja, mas eu vou cantar assim mesmo. Ressuscita. Vocês estão vendo aí o grupo louvor? Que são cantores, são vocês. Eu sou somente aqui. Vamos lá? Aleluia! Tem lá na tela, quem sabe colocar na tela, ressuscita-me.